Olá, turma de mecânica dos fluidos. Nessa aula trataremos da equação de Bernoulli, né? Ela faz parte do nosso conteúdo escoamento incompressível de fluido não viscoso. Eu gostaria de ressaltar que estaremos aí junto no dia 24, tarde 1 e 2, no sábado, né, para uma aula síncrona para o desenvolvimento da atividade prática de simulação, que vai ser disponibilizada para vocês ainda hoje. Eu postarei também uma aula de revisão e só reforçando que a nossa prova acontecerá no dia 5 de agosto. Além da nossa prova no dia 5 de agosto, a gente vai ter também, né, a atividade prática de simulação e a entrega do relatório, que tem um prazo de 22 até 29/7. A atividade objetiva, que é o questionário lá no Multiprova, vai ter como prazo aí de 29/7 a 3/8, né, 5 dias para responder o questionário, e a nossa prova, 5/8. Então, eu vou começar fazendo a revisão do que tratamos na aula de quinta-feira, na aula do dia 20, né, que foi a equação da conservação de energia. Né? Essa equação nos dizia que a taxa de variação temporal da energia no sistema, que pode ocorrer na forma de calor e trabalho, é igual à taxa da variação temporal da energia específica no volume de controle e o fluxo líquido de energia específica na superfície de controle. Então, aqui está a equação geral, a equação aqui é adicionada ao teorema de transporte de Reynolds para verificarmos essa propriedade que é a energia. E falamos também que esse trabalho total é resultado do somatório do trabalho do eixo, do trabalho realizado por tensões normais, né, essas tensões normais aí devido às forças aí normais exercidas sobre o volume de controle, e as tangenciais também, né, que são as tensões cisalhantes. As fontes mecânicas, né, são as externas, bombas, turbinas, ventiladores e os outros tipos de trabalho, né, como aqueles associados à ação no campo eletromagnético percebido em equipamentos elétricos, como transformadores, por exemplo. E aí esse trabalho, ele vai ser o somatório aqui de todos esses trabalhos citados agora, e a nossa equação da conservação de energia começa a tomar uma outra forma, só lembrando que do lado já direito da nossa equação temos o trabalho da tensão normal, rearranjando, né, porque aqui a gente tem toda a parcela de fluxo que ocorre na superfície de controle, rearranjando, temos na nossa equação final da conservação de energia. E é a partir dela que vamos fazer as análises, né, postuladas por Bernoulli para chegarmos na famosa equação de Bernoulli. E aí Bernoulli nos disse que por meio da equação da conservação de energia, né, obtém-se a sua equação, a equação de Bernoulli, que é uma das mais famosas e usadas na mecânica dos fluidos. Mas ela tem algumas restrições, né? Devemos considerar a ausência de atrito, ou seja, um fluido invíscido, né, sem viscosidade, ou desprezada a sua viscosidade. Devemos considerar também regime permanente, que as propriedades daquele escoamento elas são uniformes, o escoamento é de um fluido incompressível e ele ocorre ao longo de uma linha de corrente. Então, observem aqui nessa imagem, quando o fluido escoa de um ponto para o outro, né, é formado aqui a linha de corrente, a gente vai ter os vetores velocidades. Observem também que o volume de controle ele está limitado aqui no ponto 1 e no ponto 2. Nesse ponto 1 e 2 a gente vai ter as pressões. Eu tenho aqui um infinitesimal de massa atravessando um volume, massa, volume, em um determinado tempo. E o Z1 e o Z2 é a distância do centro de massa, do ponto 1 e o ponto 2, até o plano horizontal de referência. E aí, aquela nossa equação geral da energia, aplicada nesta equação, as considerações postuladas por Bernoulli, ela vai sofrer algumas simplificações, porque se ela diz que o regime é permanente, gente, observe, toda vez que o regime for permanente, ele está dizendo aqui que eu não tenho variação dessa propriedade, que no caso é a energia ao longo do tempo.
Então, a gente vai ter aqui, ó, esse termo igual a zero. Se os efeitos viscosos eles são desprezíveis, né, eu não tenho um atrito, eu não tenho, né, aqui o calor, né, nem a energia interna que é representada pelo Z. Se o fluido é incompressível, significa dizer que a massa específica ela é constante, né? E se eu não tenho, né, perda, adição aí de energia, nem nenhum outro tipo de trabalho realizado sobre esse sistema, então a minha potência, o meu trabalho aqui do eixo e os outros tipos de trabalho, eles também serão anulados. Então, é uma simplificação aí que ocorre na nossa equação da energia geral, para chegarmos na equação de Bernoulli. Em regime permanente também, sabemos que a equação da continuidade, os fluxos mássicos de entrada e de saída, eles são iguais. Então, essa é a nossa equação anterior simplificada, sabendo que os fluxos mássicos de entrada e de saída devem ser iguais, então, ó, o fluxo mássico de entrada e de saída deve ser igual a zero, né? Ficamos apenas com este termo aqui circulado em amarelo. Lembrando que esse Vzinho aqui é o nosso volume específico e que o volume específico é 1 dividido pela massa específica. Então, teremos que a pressão dividido pela massa específica, mais, né, gravidade vezes o Z, né, a nossa energia potencial, vezes a energia, ou mais a energia cinética, V ao quadrado sobre 2, ela deve ser constante. Né? Então, essa é a equação aí final, uma das formas, que eu vou mostrar outra forma também, da equação final de Bernoulli. Essa equação ela é uma relação aproximada entre a pressão, velocidade e a elevação. Né? A gente tem um termo aqui que vai tratar da pressão, um termo que vai tratar da elevação, da energia potencial, e um termo que vai tratar da energia cinética, né? A energia a velocidade, a relação aí da velocidade. E ela será válida em regiões de escoamento incompressível, foi a condição aí postulada por Bernoulli, e em regime permanente ao longo da linha de corrente, né? Ou seja, são em regiões aqui, né, longe da superfície, pois eu preciso tratar esse fluido como, né, invícido, como incompressível, em regime permanente. Né, quanto mais próximo eu tiver da superfície, que nesse caso aqui é uma asa, um aerofólio, essa região aqui ela não tem validade, né, para aplicação da equação de Bernoulli. Né? Lembrem das restrições. Né? É somente em regiões onde as forças de atrito resultante elas podem ser desprezadas. Então, essa é uma das formas de escrevermos a equação de Bernoulli. Eu vou aqui colocar quais seriam essas unidades também que chegaríamos aqui no final. Deixa eu só fazer aqui. Então, a gente vai ter pressão Newton por metro quadrado. Vamos ter aí massa específica, quilograma por metro cúbico. GZ, G metro por segundo ao quadrado, vezes Z, que é a elevação. V ao quadrado, metro por segundo, então a gente vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2. Então, a nossa unidade aqui final vai ser metro quadrado por segundo quadrado. Né? Quando a gente fizer todas essas somas aí, a gente vai ficar com essa unidade final, né? Dessa energia, né? Dessa relação entre a pressão, a elevação e a velocidade. E Bernoulli diz que se ele está falando que ela é constante de um ponto para o outro, então todas essas
Energias aqui envolvidas, né, cinética potencial e interna do escoamento de um fluido no ponto 1, né, passando aqui pelo ponto 1 a entrada do volume de controle, ela vai ser igual ao ponto 2. Se a gente dividir essa equação aqui pela gravidade, né, que é uma outra forma da equação de Bernoulli também bastante usual, eu até prefiro trabalhar com essa equação de Bernoulli, onde a gente divide pela gravidade, a gente vai ter que a soma de todas essas energias, ela vai ser dada por unidade de peso, né? Então, ela é denominada energia total por unidade de peso, chamado de carga, né? Então, a gente vai ficar aqui, ó, massa específica vezes a gravidade é o peso específico, gravidade corta com gravidade, e a energia cinética se tornará V ao quadrado sobre 2G. Então, esse H aqui representa a energia total por unidade de peso, né? E essa unidade aqui será metro, né? Em termos de carga. Observe, Z é metro, né? V ao quadrado sobre 2G. Ficaremos aqui também com metro. Perdão, é o metro de cima. Aqui também ficaremos com metro, né? Vai inverter, multiplicação aí pelo inverso, a unidade final desta carga será metro. Isso é constante de um ponto para o outro, né? Lembrem dessa elevação, que será sempre de um plano horizontal de referência até esse centro de massa. Z, ela representa a altura potencial ou de elevação. Então, Z vai ser a carga de elevação que vai representar a energia potencial do fluido. V ao quadrado sobre 2G é a altura de velocidade. É a carga de velocidade que vai representar essa elevação necessária para que o fluido se movimente e atinja uma determinada velocidade. E a pressão dividido pelo peso específico é a nossa altura de pressão, carga de pressão também assim chamada. Vai representar a altura de coluna de fluido que produz a pressão estática. O que é que eu estou dizendo? Se eu adiciono aqui um piezômetro, né, o meu fluido, devido à pressão interna do escoamento, ele vai aqui entrar nesse piezômetro e vai nos apresentar uma carga, né? Carga. Lembrem de pressão estática. Pressão é peso específico vezes altura. Logo, a altura será a pressão dividido pelo peso específico. E é justamente essa altura que vai ser dada aqui devido à pressão estática, né, produzida aqui neste ponto e no ponto 2 também durante o escoamento do fluido. Né? Em metros, que a gente está trabalhando aqui com essa energia, né, por unidade de peso. E H, então, vai ser a minha altura total. Então, a gente vai dizer H, minha energia total, a minha altura total, né, que o fluido passou naquele ponto 1 e no ponto 2, e ela deve ser constante. Né? A gente não está dizendo que a elevação é a mesma, que a pressão é a mesma, nem que a velocidade é a mesma, mas que esse somatório dessas energias no ponto 1 vai ser igual ao somatório das energias no ponto 2. O que eu estou dizendo é isso, ó, que H1 é igual a H2. Essas energias aqui envolvidas nesse ponto 1, né, vai ser igual às energias envolvidas no ponto 2 aqui. Então, quando a gente analisa esse elemento de fluido que tem uma massa específica, escoando em uma tubulação, né, ele vai ter uma velocidade, uma pressão, está localizado a altura Z acima do nível de referência, que nesse caso está aqui, né, e a soma dessas energias cinética, potencial e de pressão, ela vai ser constante. Tá? Então, lembrando aí que esses efeitos de compressibilidade e do atrito, eles são desprezíveis, por isso a gente pode
considerar essa igualdade da energia do ponto 1 para a energia do ponto 2. E como é que a gente vai aplicar essa equação de Bernoulli? Então, a gente vai pegar esta equação de Bernoulli aqui e vamos aplicá-la nos nossos problemas onde a gente quer conhecer a pressão, a velocidade, né? Se eu tenho a velocidade, eu posso obter a vazão, né? Ou a altura de carga também, a gente pode querer conhecer aí nos nossos problemas. Então, para que a gente aplique, eu criei esse passo a passo aqui, né? Primeiro, a gente deve identificar quais são as variáveis conhecidas e quais eu quero determinar naquela situação problema, né? Onde vai envolver o escoamento de um fluido e, óbvio, que todas aquelas restrições sejam satisfatórias para aquela análise. Depois eu vou escolher duas seções, né? Ou seja, o nosso volume de controle, onde a gente vai aplicar a equação de Bernoulli. E essas seções escolhidas, elas vão ter que ter o máximo de informação possível, né, para que a gente determine em algum ponto aquela variável que a gente quer conhecer. Depois a gente deve escrever a equação de Bernoulli sempre na direção do fluxo, né, porque a gente determina ali quem é o ponto 1 e o ponto 2, e a gente descreve essa equação na direção do fluxo, para que a gente não tenha problema ali na hora de isolar a variável que a gente quer conhecer, né? Um simples mais e menos, que muda de sinal depois da igualdade. Se possível, a gente vai simplificar, né? Cancelando os termos que são iguais ou que têm um valor igual a zero, né? Vamos resolver algebricamente a equação resultante para obter a variável desejada e substituir essas quantidades conhecidas para chegar no resultado final. Importante também sempre verificar a coerência de unidades em todo o roteiro de cálculo. A gente sempre fala isso. Coerência das unidades, trabalhar com as transformações, homogeneidade das unidades. Por isso que eu descrevi. Se a gente trabalha, né, com aquela primeira equação de Bernoulli que eu mostrei, a nossa unidade final vai ser metro quadrado por segundo. Se a gente trabalha com a nossa energia por peso, a nossa unidade final vai ser metro, e a gente precisa tomar bastante cuidado com essas unidades, com essa homogeneidade das unidades. Vamos fazer um exercício, começar o primeiro exercício para que a gente já aplique a equação de Bernoulli, tá? Eu vou deixar aqui 2 segundinhos só para que vocês leiam e a gente comece aí a fazer esse exercício com bastante calma. Vocês vão ver que esse exercício vai aplicar aí a equação de Bernoulli, a equação da continuidade, obtenção da pressão, que foi um dos nossos assuntos de hidrostática na unidade 1. Vamos lá. Essa questão fala que a manometria ela pode ser aplicada para medir a pressão durante o escoamento de um fluido em tubulações, conforme mostrado. Observe que a gente tem água aqui escoando nessa direção, tem um tubo de Venturi. O tubo de Venturi é esse tubo que apresenta aqui ó, um gargalo, uma redução do diâmetro, né, bastante utilizada para ferir a pressão, calcular vazão e escoamentos aí, né, industriais, em diversas aplicações reais. Na figura mostrada abaixo, escoa água da seção 1, então ele dá área, passando pela seção 2, que também é fornecida a área. Entre esses dois pontos foi instalado um manômetro contendo mercúrio, né? Então a gente tem mercúrio aqui, que é o nosso fluido manométrico, é dada a massa específica, e apresenta, né, devido ao escoamento desse fluido, quando ele tem uma determinada pressão no ponto 1 e no ponto 2, ele vai apresentar aqui uma deflexão de 10 centímetros aqui de mercúrio devido à variação da pressão. Então, se esse meu ponto 1 aqui causou a deflexão do mercúrio para a direita, significa que essa pressão aqui no ponto 1 é maior do que a pressão no ponto 2.
e a deflexão foi de 10 centímetros. Ele quer que a gente calcule a vazão do escoamento, considerando a água como um fluido ideal, então isso já nos permite, né, usar a equação de Bernoulli, um fluido ideal, invisto, onde não vai ter atrito ao escoar, né, uma simplificação, isso é um ponto muito próximo do outro, então a gente pode fazer essa consideração e desprezar as perdas, por exemplo, quando o fluido se movimenta do ponto 1 para o ponto 2. Nesse caso, ele já deu aqui, né, o volume de controle, mas se ele não desse, lembre das dicas que foram dadas, escolham regiões onde eu tenho maior número de informação. Então, essa região aí a gente consegue ter, né, os diâmetros, a variação de pressão, porque eu tenho aqui um manômetro em tubo acoplado. As considerações, atrito desprezível, né, água como ideal, escoamento em regime permanente, ele não fala em nenhum momento que está tendo nenhum tipo de variação de energia aí ao longo do tempo no sistema. Escoamento incompressível é água, né, escoamento ao longo de uma linha de corrente, então observe aqui que a gente vai ter um fluido escoando aí, ao longo de uma linha de corrente, a gente consegue descrever aqui essa linha de corrente que a gente fala lá na unidade 1. E Z1 é igual a Z2, né? O centro de massa no ponto 1, né, está na mesma altura do centro de massa no ponto 2. Já é uma informação importante. Então, sempre que você tiver aí tubulações na horizontal, onde o centro de massa dos dois, né, entrada e saída do seu volume de controle estão na mesma altura, vocês já podem cancelar Z1 e Z2. Isso é diferente, por exemplo, aqui, ó, dessa imagem que eu mostrei, ó, o volume de controle está aqui e aqui, logo eu não posso desprezar, apesar dele estar na horizontal, Z1 e Z2, pois eles são diferentes. Nesse caso desse exemplo, não importa onde a gente trace o plano horizontal de referência. Se eu traçar aqui, Z1 segue sendo igual a Z2. Se eu traçar aqui, Z1 segue sendo igual a Z2. Vamos pegar todas essas informações e colocar na nossa equação de Bernoulli, que nos diz que as energias no ponto 1, elas são iguais aqui às energias envolvidas no escoamento quando o fluido passa pelo ponto 2. Z1 a gente já sabe que pode ser cortado, já foi explicado no slide anterior. E aí, se a gente tem o centro de massa na mesma altura, né, reduzimos, lembre das instruções, né? Busque pontos em que você possa aí reduzir e cancelar o seu centro, as suas variáveis dentro do seu problema. Para que a gente obtenha pressão, né, então a gente precisa aplicar a nossa equação básica da estática dos fluidos, pois aqui a gente tem um manômetro. Então, vamos lá. Quem é P1 menos P2? Eu preciso dessa informação aqui, ó. Quem é P1 menos P2? E este manômetro nos dá essa informação. Observe que, se a gente fizer aquela nossa equação manométrica, a gente vai chegar aqui em P1. Ó, pessoal, como aqui, daqui para cima, eu tenho o mesmo fluido, mesma altura, né? Isso se anularia, porque um desce somando, o outro sobe subtraindo. Então, eu vou partir daqui, P1, mais peso específico da água, vezes 10 centímetros, que é a altura. Essa é a minha linha isobárica mais baixa, vou subir 10 centímetros de coluna de mercúrio, igual a P2. Então, essa é a nossa equação manométrica para que a gente encontre a diferença de P1 e P2, né? A diferença aí de pressão entre esses dois pontos. Tem o peso específico da água, tem o peso específico do mercúrio, isso foi dado na questão, né? Só voltando aqui, a gente tem massa específica de 1.000 para a água, massa específica de 13.600 para o mercúrio, tudo em quilograma por metro cúbico. E o que é peso específico? Massa vezes a gravidade. É só a gente substituir aqui
e obteremos a diferença de pressão de 12.360,6 Pascal, Newton por metro quadrado. Já temos P1 e P2, olha lá, ainda precisamos encontrar algumas das velocidades, né? Porque olha a nossa equação. Ele quer a vazão. Vazão é a velocidade vezes a área. Então, se eu encontrar qualquer uma dessas velocidades aqui, eu já consigo encontrar a vazão, pois a vazão, né, ela é contínua. A vazão vai ser igual no ponto 1 e no ponto 2. Mas como a gente tem uma redução de área, né, as velocidades serão diferentes. Lembrem sempre disso. Então, de acordo com o princípio da continuidade, a vazão no ponto 1 vai ser igual à vazão no ponto 2. Ou seja, vamos isolar, né, algumas dessas velocidades, pois foi dada na questão também a área. Tá? Eu só fiz transformar aqui, multipliquei por 10 a menos 4 para transformar em metro quadrado. E isolando, né, a gente tem aqui que V1 vezes 2 é igual a V2. Ou seja, V2 é 2 vezes V1. Já tem uma diferença de pressão, já temos a relação das velocidades, pois, né, usamos o princípio da continuidade, e iremos substituir tudo isso na nossa equação de Bernoulli. V2, substituiremos aqui, P1 menos P2, substituiremos aqui. Lembrando que o peso específico, eu vejo muita gente confundir isso, é o peso específico do fluido que está escoando, né? Então, vai ser a massa específica da água vezes a gravidade, né? 2 vezes a gravidade aqui, usamos a gravidade de 9,81 e encontraremos o valor de V1. Pessoal, só lembrando que aqui precisamos fazer a distributiva. E temos o valor de V1 de 2,87 metros por segundo. Se temos V1 e temos a área 1, gente, vê aí velocidade, encontramos a vazão. E essa vazão 1 é igual à vazão 2, de acordo com o nosso princípio da conservação da massa. A vazão, ela se mantém constante e a gente sabe aí que V2 é 2 vezes V1. Né? Então, V2 vai ser 2 vezes 2,87 metros por segundo. Essa questão é uma questão que é de sugestão, tá? Para que vocês resolvam depois. Ela está também aqui com todas as considerações, a resolução. Tá? Então, não vou tratar dela exatamente agora, mas está aí como sugestão para que vocês verifiquem depois, façam. Então, como prometido, todas essas questões aí do slide, na sua maioria, ela está com a resposta. Tem essa quarta questão aqui também. Tá? Ela não está com a resolução, mas ela tem a resposta final. Né? Apliquem os mesmos conceitos que a gente falou, né? Que eu falei aqui em sala de aula. E também deixei um artigo aqui como sugestão que usa a equação de Bernoulli para compreender, para que seja aí obtido, né, a compreensão a respeito da transferência de fluido por meio de um sifão. Eu vou voltar para que a gente faça essa aqui que está com a resolução, tá? Para que vocês tenham mais uma questão aí discutida e resolvida. Já que aquele artigo fala de sifão, vou voltar para essa questão aqui para a gente resolver, pois ela fala também de sifão. Um tubo U atua como um sifão de água. Olha esse tubo U.
A curvatura do tubo está a 1 metro acima da superfície de água. A saída do tubo está a 7 metros, né? Aqui, ó, a 7 metros abaixo da superfície de água. A água sai pela extremidade inferior do sifão como um jato livre para a atmosfera. Faça as considerações necessárias para determinar a velocidade do jato livre, ele quer V2 aqui, e a pressão absoluta mínima da água na curvatura. Ela quer a pressão aqui nesse ponto que foi chamada de A. Quais são as primeiras coisas que a gente precisa analisar na questão? A questão acaba aqui. Tudo isso aqui vem da nossa análise. É atrito desprezível para que a gente possa aplicar a equação de Bernoulli, né? Água, escoamento incompressível, regime permanente, não estou tendo aí nenhum tipo de variação ao longo do tempo dessa propriedade energia específica. Escoamento ao longo de uma linha de corrente, grande área do reservatório comparada à do tubo, né? Observe que eu tenho um diâmetrozinho aqui do tubo e tem uma grande área aqui desse reservatório, né? Um reservatório comparado à área do tubo, isso é muito pequeno. O que é que isso pode nos dizer já de informação? Que se a vazão do reservatório é igual à vazão do tubo e só muda a velocidade, lembrem, sempre que vocês tiverem uma grande área na entrada do volume de controle no seu ponto 1 e uma pequena área no ponto 2, a gente pode desprezar V1. Né? Dizer que V1 é muito pequeno comparado a V2, porque quanto maior a área, menor a velocidade. Quanto menor a área, maior a velocidade. Ou seja, se a gente isola V1 aqui e A1 ela é muito grande, esse valor de V1 ele vai ficar muito pequeno comparado ao ponto 2, onde eu tenho uma grande velocidade, apesar de uma pequena área. Isso ocorre quando a gente faz comparações entre reservatórios, saída de fluido, né, reservatórios de usinas e condutos forçados, né, que eu tenho grandes áreas. O que eu estou dizendo para vocês até imaginarem um pouco mais fácil, é, por exemplo, você está em uma piscina, né, piscina aquelas piscinas de plástico, né, azulzinha, e aí você tem aquela lâmina d'água enorme, né, e aí você faz um furo na piscina de plástico. Tá? E quando você olha para aquele jato, você vê o fluido escoando a uma determinada velocidade, ocorrendo, né, tendo um alcance em X muito grande. Só tem que quando você olha para a lâmina de fluido, para aquela área muito grande da superfície de fluido da piscina, aquela velocidade é muito pequena. Tá? Mas lembre, a equação da continuidade nos diz que a velocidade, a vazão, ela é a mesma, o que é alterada é a velocidade. Então, por isso, quando vocês tiverem uma grande área e estiver comparando isso, lembrem que vocês vão poder cancelar a velocidade da grande área. Vamos usar a nossa equação de Bernoulli. Pressão dividido pela massa específica mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Né? Aí vocês podem me dizer, professora, porque você usou a equação lá diferente, né, da equação que você utilizou anteriormente, né? Quais são as informações que eu tenho, o que é que eu quero encontrar? É pressão? Né? Então, tanto faz é que eu uso, eu vou chegar no mesmo resultado. Né? Só vai mudar aí as nossas unidades de cada uma dessas energias. Então, vamos aplicar primeiro a equação de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2. Se a gente já falou para considerar a área do reservatório muito maior do que a área do tubo, V1 é aproximadamente zero. E a pressão exercida sobre essa lâmina de fluido aqui, que é o nosso ponto 1, e a pressão exercida sobre o jato que sai no ponto 2, ambas são a pressão atmosférica. Então, eu já posso aqui, ó, cancelar V1, P1 é igual a P2, que é a pressão atmosférica, eu posso também cancelar. E aí temos essa equação de Bernoulli simplificada, né? Vamos isolar, ele quer saber quem é V2. Vamos isolar aí V2. Opa. Deixa eu só tirar esse 2 daqui, que o 2 já está ali.
E aí temos que V2, né? Isolando aí, essa é a raiz de 2G Z1 menos Z2. Observe, né? Duas vezes a gravidade, Z1, né? Observe, se eu traço o meu plano horizontal, é Z2 menos Z1. Vai depender de onde a gente traça o nosso plano de referência horizontal, né? A diferença do ponto 1, a distância do ponto 1 para o ponto 2 é justamente 7 metros. Tá? Então, eu vou dizer que Z2, né? Se a gente estiver traçando um plano de horizontal de referência aqui, por exemplo, Z2 é de 8 metros, Z1 é 1 metro. Mas o que é importante é a gente lembrar qual é a diferença, a distância, né, entre o ponto 1 e o ponto 2 na vertical. Ela vai ser de 7 metros, logo a velocidade 2 vai ser de 11,7 metros por segundo. A velocidade do jato, que era o que ele queria, a água sai aqui nessa extremidade com uma velocidade de 11,7 metros por segundo, aplicando a nossa equação de Bernoulli e obtendo este resultado. Tinha uma outra coisa também que era pedido na questão, aí sai a velocidade, a gente pode calcular a vazão, né? A gente pode calcular também até o tempo de esvaziamento, gente. E se a gente sabe que vazão é velocidade vezes a área, né? E que vazão também é volume dividido pelo tempo, olha lá, facilmente a gente encontra o tempo de esvaziamento. A gente vai ter aí, se a gente tem o volume aí do tanque, a vazão 2, a gente pode calcular também esse tempo de esvaziamento do reservatório, que pode ser uma das variáveis, né, solicitadas. Para determinar a pressão no ponto a gente vai precisar, né, delimitar um outro aí volume de controle, né, que eu vou delimitar agora. Se eu quero a informação no ponto A, ó, eu vou delimitar meu volume de controle aqui no ponto 1 e aqui no ponto A. A V1 a gente já sabe que é zero, e a velocidade aqui do tubo, né, já que ele tem um diâmetro constante, é a mesma velocidade que a gente encontrou, a velocidade de saída aqui do jato. Aplicamos a nossa equação de Bernoulli, anulamos P1, lembrem, anulamos V1, lembrem que P1 é a pressão atmosférica, né? Aqui, ó, P1 é a pressão atmosférica, então só um rearranjo aqui para a gente anular não, isolar PA. É óbvio que a gente precisa conhecer a pressão atmosférica local, massa específica do fluido, gravidade. Z1 menos EA, a distância entre esses pontos é justamente de 1 metro. Observem aqui em vermelho na figura. Massa específica do fluido, né? Z1 é zero. Se eu traço meu plano horizontal de referência aqui, ó, Z1 é zero, Z2, ZA, no caso, é 1 metro. Então, por isso que a gente ficou com esse sinal negativo. Massa específica, V2 a gente já sabe, né? Aqui só mesmo as unidades, e a gente encontra o valor de PA de 22,8 kPa. Então, a pressão aí nesse ponto A, lá do Sinfam, é de 22,8 kPa.
Aqui a nossa sugestão, né? Eu deixo uma sugestão aqui para vocês de mais um exercício. Vai sair uma lista também desse conteúdo. Um artigo também. E aí vamos falar agora de pressão estática, dinâmica e de estagnação. A energia do fluido ele pode ser convertida em energia de escoamento, né, de pressão, e esse fenômeno ele vai ficar mais visível quando a gente multiplica aí, né, essa equação de Bernoulli pela massa específica. Então, observe que é uma outra forma também da gente utilizar essa equação de Bernoulli é multiplicando, né, todos os termos pela massa específica. Então, massa específica vai cortar aqui com massa específica, vou ficar com velocidade ao quadrado vezes a massa, dividido por 2, e GZ vezes a massa específica. Ela é constante ao longo de uma linha de corrente, longe da superfície. Lembre que quando eu falo sempre é constante ao longo de uma linha de corrente, é onde eu não tenho ali aqueles efeitos das viscosidades, como eu mostrei naquela figura do aerofólio. Então, cada termo ele vai ter uma dimensão, né, de força, né, por comprimento aí ao quadrado. Então, a gente diz que essa pressão mais a energia cinética mais a energia potencial será a nossa pressão total. Ela vai ser constante. Então, esse primeiro termo nos indica a pressão estática. É a pressão exercida sobre a partícula fluida em movimento. Ela vai representar a pressão termodinâmica real do fluido, não vou ter nenhum efeito dinâmico. Já esse segundo termo nos representa a pressão dinâmica, né? Representa que quando ocorre esse aumento de pressão, né, quando o fluido está em movimento, ele é parado de forma isentrópica. Vai surgir aí uma conversão de energia cinética em energia de pressão devido à desaceleração. Lembrando aí que é um processo reversível, adiabático, sem atrito. E o nosso terceiro termo é a pressão hidrostática, né? Aquela pressão que a gente já falou na primeira unidade, peso específico vezes altura. Ela vai representar os efeitos de uma possível mudança de pressão ali devido à variação de energia potencial, que é a elevação, né? Como resultado aí dessa altura de elevação. O valor vai depender do nível de referência selecionado. Tá? Então, por meio dessa, né, equação aí de Bernoulli, a gente pode obter aí essa pressão estática, essa pressão dinâmica ou essa pressão hidrostática. Lembrando que a soma de todas elas deve ser constante para obedecer o que foi postulado por Bernoulli para a aplicação dessa equação. Quando a gente soma todas essas pressões já ditas, a gente tem a pressão total. Tá? Então, essa soma dessas pressões estáticas e dinâmicas é a pressão de estagnação. Né? Ou seja, se eu isolo aqui a minha pressão estática, né, a gente vai ter que ou a pressão de estagnação, perdão, a gente vai ter que essa pressão estática e dinâmica, a soma delas aqui, ó, vai resultar na nossa pressão de estagnação. E quem mede essa pressão de estagnação? Deixa eu colocar aqui esse videozinho para a gente ver. Observe que a gente, adicionando o piezômetro no nosso sistema, né, vai ter uma pressão aqui que vai resultar no aumento dessa coluna de fluido. Isso daqui é a pressão estática. Para medir a pressão dinâmica, são utilizados aí, né, os tubos de Pitot. O tubo de Pitot vai medir essa pressão dinâmica, que é justamente essa altura aqui acima da pressão estática.
Ou seja, o somatório dessas duas pressões, estática e dinâmica, é a pressão de estagnação. É nesse ponto aqui, quando o fluido adentra o tubo de Pitot, a gente tem uma velocidade igual a zero. Por isso, falado lá da isentropia. Aqui em repouso a imagem, para que vocês possam ver melhor. Observe, aqui a gente vai ter o ponto de estagnação, a pressão estática medida nesse ponto, né? Acima dele, medido pelo tubo de Pitot, a pressão dinâmica, né? E o somatório dessas pressões será a pressão de estagnação. Essa pressão de estagnação vai representar a pressão em um ponto no qual o fluido foi totalmente parado. Ó, lembra que no vídeo eu dizia que essa velocidade era igual a zero, né, de forma isentrópica. Óbvio, e aí a gente pode determinar essas velocidades em locais específicos. Né? Quem vai ser aqui essa minha velocidade, por exemplo? Nessa velocidade do escoamento vai ser a raiz de 2 vezes a pressão de estagnação menos a pressão estática dividido pela massa específica. Ele é um instrumento aí bem simples, não utilizado para medir, mas bastante utilizado para medir aí a velocidade de escoamento. Vai depender, então, né, da pressão de estagnação e da pressão do escoamento. É um vídeo aqui que eu acho bem interessante, que ele fala sobre... Vamos ver se dá para passar, dá. Ele fala sobre o acidente, né, no voo da Air France 447, né, e ele vai explicando as causas aí desse acidente, que tem tudo a ver com mecânica dos fluidos. Teve um congelamento da sonda de Pitot, né, e isso mediu as velocidades de forma errônea e desconectou o piloto automático. Em uma situação ali de desespero, né, o avião ficou fora de controle e a tripulação não conseguiu estabilizá-lo. Então, observem a importância desses instrumentos de medição, tá? Porque eles são utilizados aí em diversos aspectos da engenharia. Vamos ver esse exercício 6. Esse exercício 6, ele fala que um piezômetro e um tubo de Pitot, vou indicar aqui, um piezômetro e um tubo de Pitot, são colocados em tubos de água horizontal para medir a pressão estática de estagnação. Lembre que a pressão de estagnação é a pressão estática mais a dinâmica, né? Ó, medida aqui por essa altura de coluna de fluido. Para as alturas de coluna de água indicada, determine a velocidade no centro do tubo. Ele quer saber aqui, quem é V1? Tá? Então, é simplesmente aplicar a nossa... Isso aqui a gente já tinha, ó, foi o que a gente deduziu aqui, né, até o slide anterior. Se a gente levar em consideração, é puramente a aplicação da equação de Bernoulli. Né? Se a gente considera aí que a Z1 e Z2 estão na mesma altura, né? A gente tem essas pressões indicadas aqui no ponto 1 pelo piezômetro, né? E no ponto 2 pelo tubo de Pitot, as pressões estáticas. E aí a gente consegue obter a velocidade, né? V1, V2, V1 e no caso depois V2. Ó, a velocidade 1 vai ser 2 vezes P2 menos P1 dividido pela massa específica. Mas quem é, né, se a gente observar aqui, quem é P2 e quem é P1? Vai ser P1, vai ser o peso específico da água vezes essa altura de 10 centímetros. Tá? E aqui a gente vai ter o P2, o peso específico, vezes toda essa altura aqui de 22 centímetros.
aqui do lado direito, essa minha maior, né, indicação. E aí, substituindo, a gente obtém uma velocidade de 1,53 metros por segundo. Essa outra questão também aqui pela diferença de pressão no tubo de Pitot, que é dado por essa coluna de 30 milímetros, a gente consegue obter também esse valor. Ele fala que um tubo de Pitot é inserido em escoamento de ar na condição padrão para medir a velocidade do escoamento, de modo que a pressão captada pela sonda é a pressão de estagnação, né? A sonda aqui do tubo de Pitot. E a pressão estática é medida no mesmo local aqui por uma tomada de pressão na parede, que é esse piezômetro acoplado ao tubo de Pitot. A diferença de pressão é de 30 milímetros de mercúrio e ele quer a velocidade do escoamento. Então, quem é a minha pressão de estagnação e quem é uma menos a outra vai ser justamente essa diferença da pressão do piezômetro, que é esse que está do lado esquerdo, e do tubo de Pitot, que está inserido aqui no centro da tubulação, é justamente indicada por essa coluna de mercúrio de 30 milímetros. Então, eu tenho a massa específica do fluido, que é o a gravidade adota em 9,8, a altura aí de 30 milímetros, vamos transformar aí para metro. Aqui a massa específica, perdão, gente, é do mercúrio, porque essa pressão, ela é a pressão da coluna de mercúrio. Então, a massa específica do mercúrio, perdão, a massa específica do ar está aqui embaixo. Aqui é o do fluido que está escoando, que a gente quer obter a velocidade. Então, recapitulando, sempre que a gente estiver falando de pressão, aqui é a pressão da coluna de mercúrio indicada pela deflexão, que vai ser a diferença da pressão desse piezômetro que está acoplado a este tubo de Pitot. E aí, né, para finalizar o nosso assunto de Bernoulli, a gente vai falar da equação geral da mecânica, né? Para a maioria dos problemas que vão envolver fluxo interno, né, a gente tem perda, essa perda é real. A gente vai falar melhor dessas perdas na unidade 3, né? Mas a gente já vai aprender o que é isso. Se o meu fluido, né, se existe atrito do fluido durante o escoamento, né, se há uma troca de calor induzida, haverá perda entre um ponto e outro. Ou seja, é a nossa perda de carga aqui que ocorre quando o fluido escoa, né, de um ponto 1 até o ponto 2. Então, a nossa equação geral de energia, ó, ela ganha mais um termo, que é menos, né, essas perdas que ocorrem entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, eu vou ter as energias no ponto 1, né, as energias no ponto 2, mas agora o meu fluido é real e ele apresenta uma perda de energia quando ele se desloca do ponto 1 até o ponto 2. E se ainda entre o ponto 1 e o ponto 2 eu tiver uma máquina, ou seja, uma bomba ou uma turbina, a nossa equação geral de energia também vai ganhar outras variáveis, né? Que é a energia adicionada pela bomba e a energia removida pela turbina. Lembre, a turbina remove energia cinética para transformar em energia elétrica. A bomba, ela pelo diferencial de pressão, né, adiciona a velocidade ao fluido para que ele continue se movimentando. Então, olha lá, a nossa equação geral de energia agora, né, ela passa a ser as energias no ponto 1,
Isso aí é geral, não vai valer, gente, óbvio, para todas, não. Depende do que a gente vai ter no nosso problema. A energia adicionada caso eu tenha uma bomba, a energia removida caso eu tenha uma turbina, a energia perdida, essa perda é natural devido ao escoamento do fluido, e a energia no ponto 2. Então, aqui só o que significa aí cada termo, né? Essas perdas, como eu disse, elas são perdas reais devido ao atrito, devido ao meu fluido que apresenta a viscosidade, né? E as energias aí adicionadas pela bomba, pode ser representado pelo HA ou pelo HB, tá? HA de energia adicionada, HB de energia da bomba. HT também, a energia removida aí pela turbina, ou HR, e HP, que é a energia perdida. Então, essa é a nossa equação geral da energia mecânica. Energia, lembra, o nosso termo vai ter sempre, cada um desses termos aí vai ter sempre a unidade de metro. Sempre. A gente está falando de energia mecânica, eu estou utilizando aí essa equação dividida pela gravidade, né, já considerando aí energia por unidade de peso. Então, a gente vai ter a unidade de metro. Essa é uma situação hipotética, mas real, isso pode acontecer dentro do seu volume de controle, né? Então, ó, a energia no ponto 1 e aqui é o ponto 2. A energia no ponto 1, a energia no ponto 2, energia adicionada aqui, porque a gente tem uma bomba. Eu perco energia porque o fluido ele se movimenta e tem que passar por todos esses acessórios e tubulação. Encontrei uma turbina, a energia removida, né? Sigo perdendo carga aqui ao escoar nesse conduto, igual a minha energia no ponto 2. Energia mecânica. E aí a gente vai ver com mais ênfase na segunda unidade como é que a gente calcula essa potência, tá? Não é o nosso foco agora, né? Mas essa potência, essa energia, a potência da bomba, tá, gente? A gente vai ver a potência da bomba. A potência que a gente vai calcular agora é a potência provinda da energia adicionada ou absorvida pelo sistema. Então, se a gente conhece, né, se a gente aplica a nossa equação geral de energia, encontra essa energia adicionada ou essa energia removida, quando a gente multiplica, né, e aí cada óbvio separadamente, pelo peso específico do fluido e a vazão, né, multiplico aqui pelo peso específico do fluido e a vazão, a gente vai ter qual foi a minha potência adicionada por essa máquina quando esse fluido se movimentou de um ponto para o outro. Né? Observe que é como se a gente estivesse voltando lá a nossa equação da conservação de energia geral, né? Mas olhando para ela aí com um direcionamento, né, mais, eu ia falar um direcionamento mais direto, né? Isso ia ficar horrível. Com uma aplicação mais direta. Esse exercício 4 é bem interessante, porque ele já pede para que a gente calcule essa potência. Então, observe. Considerando o fluido aí ideal, né, desprezando a energia potencial, porque observem, potencial é aquele Zzinho. Então, o Z aqui, ele tem uma pequena diferença de elevação entre os centros de massa, de um tubo para o outro. Então, ele já pede para que a gente despreze essa diferença de elevação. Diz que a água a 20 graus é dado a massa específica do fluido, né? Descarrega aí uma vazão de 57 metros cúbicos por hora. Ele quer a potência entregue para a água pela bomba, né? E nos dá a gravidade. Então, quem é que ele quer saber? Ele quer saber quem é o nosso HA, para que depois a gente calcule a nossa potência adicionada pela bomba ao sistema. Observe que ele escoa nesse sentido. É dado as pressões antes e depois da bomba. É dado também o diâmetro. Então, se a gente tem a pressão aqui nesse ponto, gente, é conveniente, né, e mais lógico
a gente trabalhar com esse nosso volume de controle aqui. Ponto 1, aqui da direita, e ponto 2 na esquerda, porque o sentido é da direita para a esquerda do escoamento. Colocar toda a nossa equação geral de energia. A ideia é essa e ver o que é que a gente pode ou não cancelar. Algumas informações a gente já tem, ó. P1 eu já tenho, P2 também eu já tenho. Z1 e Z2 ele já disse que a gente pode cancelar, então cancelamos. A gente tem a vazão, então se a gente tem a vazão, a gente consegue calcular a velocidade. Vazão é velocidade é vazão por área. Né? Então a velocidade também nós já temos. Ele fala que o fluido é ideal para a gente desprezar as perdas. Não tem nenhuma turbina. O que a gente quer conhecer é o nosso HA. Então, observe que eu estou explicando parte a parte do porquê que a gente desprezou cada um desses termos. Então, é importante também, né, que vocês lembrem de que na prova eu sempre peço, pessoal, por que desprezou o termo? Né? Explique as considerações feitas no balanço geral da energia. Eu sempre faço esse pedido para que vocês tragam essa resolução aí, essa análise o mais concisa possível. Só aplicando os valores para que depois vocês façam aí também com calma e consigam, né, resolver e chegar nesse resultado aqui. Né? Então, encontrado V1 e V2, vamos encontrar o valor da energia adicionada. Para encontrar a potência, basta a gente multiplicar a energia adicionada pela vazão, pelo peso específico, e encontramos o valor dessa potência adicionada ao fluido quando ele se movimenta e passa por esta bomba. Vai dar um valor de 8,3467 kW. Essa também é uma questão bem interessante, né? Porque ela vai falar de um reservatório, de uma usina, né? Então, vou ler para que a gente consiga também resolver, que vocês tenham um tempo para realizar os cálculos, mas o que eu vou fazer é a interpretação da questão com vocês. E também peço que, se vocês tenham alguma dúvida, gente, não hesitem, tirem a dúvida. Né? Ele fala que a equação de Bernoulli é muito importante na mecânica dos fluidos, pois relaciona, né, as variações de pressão com aquelas de velocidade de elevação ao longo da linha de corrente. Durante o escoamento do fluido, pode, né, haver ainda as energias de transição, como a gente falou, as perdas, adicionada pela bomba ou removida pela turbina. No esquema, né, a água, ele dá aqui a propriedade do fluido, massa específica e viscosidade cinemática, se encontra represada aqui nesse reservatório, né, e com a determinada energia potencial, né, que vai converter aqui essa energia cinética ao decorrer que ela vai escoando por este tubo, né, o princípio aí das hidrelétricas. As mesmas começam a girar, dando origem à força eletromotriz induzida aí ao processo de conversão de energia cinética em energia elétrica. Só para vocês entenderem aí uma aplicação bem real. Então, usina de Itaipu, por exemplo, né? Você tem ali um reservatório de quilômetros quadrados, tubos de, acho que são 10 metros de diâmetro, né? Que se move, o fluido se movimenta e movimenta aquela turbina e gera energia com o movimento daquela turbina. Considerando a equação de energia mecânica, né, o fluido aí como ideal, ou seja, despreze essas perdas,
escoando uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo, né, com diâmetro de saída de 1 metro, a velocidade de saída é de 6 metros por segundo, adote a gravidade como 10, e aí ele pede, realize o balanço de energia, explicando as energias desprezadas. Então, sabe que eu sempre vou pedir isso, sempre vou pedir que você façam dessa forma. Quantifique a carga manométrica da turbina, gente, também carga manométrica, energia removida, a energia da turbina, é o HT. E classifique o escoamento na saída. Aqui ele está pedindo Reynolds, né? Os assuntos, eles não morrem, não ficam na unidade, não. Eles vão embora com a gente. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Deixa eu ver se eu tenho a resolução dela aqui. Eu acho que eu não tenho, não. Ah, tem. Só... Então, observem. Primeira coisa que a gente vai fazer, desprezar as energias, né? Então, professora, você desprezou P1 e P2. Sim. Ó, aqui eu tenho pressão atmosférica. Eu limitei o meu volume de controle do ponto 1 até a saída aqui. Então, foi chamada aqui de ponto 1 e aqui na saída de ponto 2. E sobre esses dois pontos age a pressão atmosférica. Então, por isso, o P1 pode ser, né, anulado aí com P2 também. V1, eu tenho um grande reservatório comparado a uma área aqui pequena, que na saída da tubulação o diâmetro é de 1 metro. Então, eu cancelo V1, mas não posso cancelar V2. V1 é desprezível em relação a V2. A velocidade 1 é desprezível em relação à velocidade 2. Se eu traço o meu plano horizontal de referência, nessa linha vermelha aqui mais baixa, né, Z1, né, dele até o ponto 1, eu tenho 100 metros. Né, Z1 vai ser justamente esses 100 metros. Z2 vai ser zero, porque propositalmente eu já tracei passando pelo centro de massa do ponto 2, ele vai ser zero. Tá? V2 eu já sei quem é. Ó, Z1 eu já sei quem é. 100. V2 eu também já sei, foi dado na questão. Z2 é zero. E a energia, né, removida pela turbina desse sistema, quando o fluido escoa desse reservatório até a saída após a turbina, é de 98,2 metros. Se a gente quisesse ainda calcular, né, a potência removida, era só a gente fazer o HR vezes o peso específico do fluido vezes a vazão. Classifica o escoamento é encontrar Reynolds, gente. A gente tem a velocidade, tem o diâmetro e tem a viscosidade cinemática. O regime será turbulento. Essa questão 11 aí, né, tem várias questões aí, gente, no meio também para que vocês respondam aí, por isso que já está no número 11. Né? De acordo com o teorema de Bernoulli, ao longo de qualquer linha de corrente, a soma das alturas cinéticas, piezométricas, geométricas, ela será constante. Né? E aí ele pede para que a gente considere o esquema e verifique aí no ponto 1 e no ponto 2, em regime permanente, se essas afirmações a seguir elas são falsas ou verdadeiras. Tá? Eu vou deixar aqui também 2 segundinhos para vocês lerem, chegarem a uma conclusão para que eu discuta, né, esse ponto 1, essas afirmações.
Então, vamos lá. A pressão permanece constante nos dois pontos. É errado. Se a gente tem um estrangulamento, né, no tubo de Venturi aqui, essa pressão ela não vai ser igual. Né? Lembrem daquele exemplo que eu dei do tubo de Venturi. Né? A região onde eu tenho maior diâmetro, que ela vai ter maior pressão, a região onde eu tenho menor diâmetro vai ter uma menor pressão, logo a minha velocidade vai ser maior. Né? A relação é contrária, eu diminuo o diâmetro, a minha pressão diminui e aumenta a velocidade. Né? E aí eu já dei, esse aqui é falso, e eu já dei a resposta desse que é verdadeiro. A pressão, isso é falso. A pressão no ponto 2 diminui em relação à pressão no ponto 1. Né? Isso é verdadeiro. A pressão no ponto 2 aumenta em relação à pressão no ponto 1. Falso. A velocidade no ponto 2 diminui em relação à velocidade no ponto 1. Não. A velocidade aqui no ponto 2 ela aumenta. A carga geométrica no ponto 2 é maior do que a carga geométrica no ponto 1. Né? Falso também, a gente está falando carga geométrica, carga de elevação. Z1 é igual a Z2. Né? Então, falso também. Sigam usando os nossos livros de referência, a nossa bibliografia, as dicas de estudo e qualquer dúvida eu sigo à disposição.